Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Léo Pinho. Ele é sócio da consultoria Aldas e vai contar para a gente hoje. A gente vai falar sobre o déficit habitacional brasileiro. Vamos falar sobre a escassez, né, a possível escassez de recursos do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e também da poupança. Não é isso, Léo? Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite de estar aqui nos orientando aí, né, nesse segmento tão importante que é o segmento do mercado imobiliário, da construção civil no nosso país. Cris, eu que agradeço o convite em nome da Aldas e eu estou sempre aprendendo aqui com você também como é que funciona esse mercado que todo dia muda. Pois é, o ritmo, né, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, vocês, né, como consultores, enfim, vocês têm muita pesquisa, né, fazem muitas pesquisas de mercado, e o déficit habitacional no nosso país, ele tende a crescer, né, e onde ele está concentrado, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Não, vamos lá, Cris. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que entender Brasil, né? Então, o Brasil ele é um país, ao contrário do que muitos pensam, o Brasil não é a Faria Lima. Então, a gente tem uma população que, em sua gigante maioria, ela é mais econômica, popular, pobre, né, como a gente pode falar. E a gente tem hoje um déficit habitacional de 8,5 milhões de casas, aproximadamente. Obviamente que, dependendo da fonte, você vai ter ali mais ou menos. E a expectativa da gente é que esse déficit ele vai aumentar para 16 milhões de casas até domicílios até 2035. Quando a gente pega essa informação sozinha, ela não quer dizer muita coisa, né, Cris? O que Mas é que a gente tem assusta, feito? desculpa te interromper, mas dá um susto, né? Dá um baita de um susto e tem alguns fatores que contribuem para isso acontecer, tá? E aí a gente vai falando e a gente vai entendendo muito bem como é que funciona o Brasil, né? Primeira Sim. coisa é uma coisa mais óbvia. A população está crescendo, né? Todos os anos a gente vê a população brasileira, a gente lembra que naquela música é o Brasil 200 milhões em ação, né? Hoje em dia são 210 milhões em ação e em 2035 a gente espera ter 226 milhões de pessoas em ação, né? Então, assim, aí varia também a informação, mas a gente está falando aqui de 2035. A gente está falando 10% a mais da população atual. Quando a gente fala isso, não só a gente vai precisar de mais casas para atender essa população que está chegando, como também a gente tem um efeito da depreciação das casas que já existem. A gente tem condições inadequadas de moradia, onde 25% da população brasileira já vive em condições inadequadas. E a gente tem também uma questão mais econômica, né? Por exemplo, na semana passada, eu não sei quando é que vai ao ar isso, mas no final ali de maio, a gente teve uma entrevista com o presidente do Banco da Caixa Econômica, e ele comenta que uma coisa que todo mundo já sabia e que eu tenho até comentado nos meus podcasts, nos meus artigos aí, redes sociais, a questão dos recursos subsidiados pela FGTS e Poupança, que diminuíram até maio algo em torno de 89 bilhões de reais. Obviamente, se você tem uma redução da poupança e do FGTS que vem ano após ano reduzindo, você também vai ter o subsídio reduzido, então a população brasileira não vai ter o mesmo subsídio para a compra da casa. Isso vai impactar não só a pessoa física, mas principalmente os nossos clientes, os nossos parceiros, que são os incorporadores e loteadores, que hoje acessam um capital mais barato, subsidiado, e vai acessar depois um capital mais caro. E, e, com, Tudo isso. e com isso, desculpa te interromper, consequentemente, lá na ponta, o valor do imóvel ou do lote podem ficar mais caros, não é isso? Fica mais caro e, consequentemente, o déficit habitacional também vai aumentar. Sim. Quando você vem para o lado do mercado de capitais e quando a gente faz o benchmark com países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, por exemplo, a gente vê algumas comparações que são minimamente bizarras. Então, vamos lá. Primeira coisa, Brasil, a gente tem uma boa referência aqui, uma boa métrica, Cris, que é o crédito imobiliário dividido pelo PIB do país. Porque ali você não tem como discutir, ali o PIB é maior, é menor, a gente faz essa métrica. No Brasil, é algo em torno de 9,7%, tá? Crédito imobiliário dividido pelo PIB. Tá. Quando você vai para os Estados Unidos, a gente já está falando de 68%. Quando você vai para o Reino Unido, a gente já está falando de 70%. Aí vamos falar agora dos nossos vizinhos mais simples. Chile. Chile é o dobro do Brasil, é 20%.
Então, só aí você já vê que a gente tem uma oferta de capital menor. Mais uma vez, vai impactar na informação do déficit habitacional. Outra informação relevante, Cris, é a questão das taxas de juros, que hoje, subsidiadas, já são caras. Imagina quando esse subsídio diminuir. Então, em média, o brasileiro está pagando 12% de juros ao ano para crédito imobiliário. Na Europa, em média, 5%. Alguns países chega a ser negativo, como França chegou a ser em alguns momentos. Né? Então, quer dizer, você tinha juros, praticamente não fazia sentido não ter casa própria na França. Nos Estados Unidos, que mais uma vez a comparação com os Estados Unidos dá algo em torno de 5%. Tá? Tá. Tudo isso faz com que a gente tenha esse déficit habitacional subindo, mas do outro lado, estou falando aqui, parece até uma coisa muito pessimista, né, Cris? Mas não, isso tudo é Mas, oportunidade. sim, a gente está trazendo, assim, né, a nossa entrevista, esse nosso bate-papo é justamente isso, é colocar um cenário do que, né, porque a vivência de vocês, né, compartilhando com a gente o cenário que a gente está vivendo hoje, né, de um mercado que, assim, é um mercado importante, que pode crescer ainda mais, mas tem esses gargalos, vamos chamar assim, e tem alternativas, né? Perfeito, perfeito. Enfim, É isso, a gente está falando o fato, né? Mas a gente tem que olhar também do ponto de vista do empreendedor, né? O incorporador, o loteador, que dessas pessoas estão aqui nos ouvindo, é que existem sim oportunidades para serem aproveitadas em cenários como esses, como várias outras crises já mostraram, né? Não estou falando que está em crise, mas a gente é uma oportunidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o déficit habitacional está subindo, isso é bom para o incorporador, porque ele vai lançar empreendimentos que vai ter uma demanda maior do que a oferta. Se ele lançar no público certo, no local certo, etc. Para isso, ele tem que fazer realmente um estudo ali. A gente estima que o Brasil vai chegar a mais ou menos 90,5 milhões de domicílios até 2035. Tá? 2030, 2035 vai depender ali do quão você vai querer puxar a régua. São 22 milhões de novas moradias, Cris. É muita coisa. Se você pegar isso em valor geral de vendas, que é uma das métricas que os incorporadores mais gostam, que é o VGV, é o a gente está falando de famoso VGV, né? famoso VGV que, para o mercado imobiliário, todo mundo entende, para quem não é do mercado imobiliário, é uma sopa de letrinha, mas a Sim. gente está falando de 4 trilhões de reais em VGV lançado até 2035. É muito dinheiro, é muita oportunidade. Então, o que eu tenho visto aqui, Cris, incorporadores e loteadores cada vez mais otimistas, especialmente depois vou falar aqui de um período de vacas magras nos últimos anos. A gente passou ali por Covid, pós-Covid. O pós-Covid foi pior do que o Covid, porque no mercado imobiliário, pelo menos em loteamento, foi melhor. Algumas regiões chegaram a aumentar 200% a venda de lote no pior período da pandemia. Por quê? Verdade. Todo mundo que estava no meio da cidade ali, morando em apartamento, falou: eu não quero mais morar nesse apartamento, eu estou me sentindo preso, eu quero morar numa casa. Então Exato. começou a ter o êxodo rural, não é o contrário, né? Saiu do rural para o urbano, né? Do urbano para o rural. Rural. Exatamente. Então, assim, naturalmente aconteceu isso, tiveram mais vendas e ali principalmente os loteamentos passaram a ficar mais famosos. E isso também, se você pegar essas informações aqui correlacionadas ali com o que a gente tem falado, né, eu acho que é uma oportunidade. É uma oportunidade que a gente precisa olhar com carinho. Sim, e aí você tocou num ponto muito importante, porque assim, o governo, né, digo assim, a classe bem, a econômica ainda tem lá o programa, né, habitacional do governo e o alto padrão continua, né, sempre, as duas pontas, né? Aí Sim, temos a classe média que está aqui, que ela sempre não sei se eu vou usar a palavra certa, mas é sempre a que sofre mais, porque aí o sim. crédito começa a ficar caro, porque a taxa de juros está elevada ainda. A gente já tivemos algumas quedas, mas mesmo assim ainda está alta. E aí, como é que fica o problema de renda, para ele poder comprovar renda na hora de tomar o financiamento? Os bancos também ficam mais exigentes, e aí isso acaba também punindo, vamos dizer assim, né, ainda mais a classe média.
é isso que tem É isso. acontecido? Porque, assim, em outros momentos a gente tinha essa leitura, como tudo muda, como a Sim, gente, né, falou no início, que é muito frenético, isso ainda continua acontecendo, porque mesmo que o governo tenha, né, o presidente da Caixa, que ali é a Caixa Econômica, que é hoje que, né, o programa habitacional de governo, a maior parte, né, é por meio da Caixa Econômica, né? Enfim, sim. tem acesso lá ao Minha Casa e Minha Vida, enfim, que tem know-how, né? Tudo muito rápido que acontece, mesmo que esteja reduzindo um pouco, ele ainda tem ali o programa com algum subsídio, né? Quanto menor a renda, Uhum. maior o subsídio. Mas a classe média fica aí como, né? É, Assim, é, então precisa é, dessas alternativas, né? esse vai ser outro grande desafio, porque ainda assim existe algum subsídio para crédito imobiliário no Brasil, né? Mesmo para a classe média, obviamente que não é igual, né? Porque se você for fazer qualquer financiamento, crédito imobiliário com apoio da Caixa Econômica, tanto é que a Caixa Econômica, se eu não me engano, tá, Cris? Deve ter 60 ou 70% do volume do crédito imobiliário no Brasil. Isso. Eu tenho quase certeza disso, tá? É sim, É, sim, ela ainda, mas ela tinha mais, né? Perdeu um pouquinho para os outros bancos que isso. ficaram também muito competitivos, mas ela ainda detém aí que está em primeiro lugar em número de financiamentos no país. Exato. Então, isso você falou, detinha mais, né? Está diminuindo. Por que está diminuindo? Porque o subsídio está diminuindo. E aí o próprio presidente, na fala da semana passada, aqui, considerando que hoje ainda é começo de junho que a gente está gravando, a gente está falando que o presidente falou que em 2035 teremos problemas. Desculpa, 2000, eu falei 35 porque eu só estava falando 35. 2025. 25. Então, em 2025 teremos problemas. E aí vem o presidente da Caixa falando, né, que a Caixa vai trazer alternativas para esse público, mas são alternativas de emissão de LCI, de outras coisas que a gente sabe que não tem a mesma força do subsídio de população FGTS. Quando a gente vai falar da classe média, que é o que você estava comentando, Cris, Sim, a gente tem uma dificuldade um pouco maior por conta da ausência dos subsídios em si, mas a gente também tem um problema que é o modelo do mercado de capitais brasileiro. tá, Aí vamos falar, é outro tema. O tá. Brasil, comparativamente, mais uma vez, a países desenvolvidos, a gente tem um mercado de capitais fraco. Essa é a palavra. Porque quando você vai para operações, por exemplo, como nos Estados Unidos, onde 55% do crédito imobiliário ele já vem através de capital privado e mercado de capitais, e no Brasil a gente está falando de menos de 5%, ou talvez até menos do que 5%. Bem Então, pequena, o né? nosso mercado de capitais é pequeno, a gente tem um potencial de crescer 10 vezes para chegar, proporcionalmente, para chegar nos Estados Unidos na mesma proporção. E lá nos Estados Unidos, os bancos eles são mais pulverizados também. Então é mais difícil ter uma concentração como tem no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem 5 grandes bancos, um deles detém 63%, se eu não me engano, do crédito imobiliário no Brasil. É muito concentrado, é muito risco dentro de um cara. Tanto é que quando o governo atrasa as parcelas da Minha Casa Minha Vida lá para os incorporadores, é crise absurda. A gente está falando isso de 2014, 2015, foi uma crise imobiliária absurda ali, período final do mandato ali de Dilma, tivemos vários problemas em relação a isso. Muitas obras pararam, Então, inclusive, né? Muitas obras do programa pararam, enfim. Foi bem muitas complicado obras pararam, muitas incorporadoras quebraram, e assim, também. mas muitas mesmo, tá? Muitas mesmo. E a gente teve vou falar aqui, uma microcrise ou uma crise que agora pós-Covid, que é o que eu estava comentando, é que teve outro problema, né? Porque quando a gente teve o pós-Covid, a gente teve aumento de taxa de juros. Mas a gente também teve um aumento muito grande no INCC, que é o Índice Nacional lá da Construção Civil. Então, a gente tem, por exemplo, ferro, aço, Cris, chegou a subir quase 100%, Foi. 93%, 97% no período de 12 meses. Quando você pega, por exemplo, cimento e outros tipos de produtos que subiram alguns 100%, pouco por cento, 70%, 50%. Então, assim, isso já é desafiador. Mas quando você pega, por exemplo, o problema de fluxo de caixa do incorporador, que muitas vezes ele vende bem e ele acelera a obra ali por algum motivo, a obra dele parou, ele vendeu num preço X, mas durante o período de obra, ali 2 anos, 3 anos, ele teve o reajuste
do INCC, mas não teve um reajuste ali, muitas vezes, da parcela A ali parcela. total do cara. E quando tem, você tem distrato também. Se você fizer todo o reajuste lá, você tem problema de distrato. Isso eu estou falando aqui no geral, tá, Cris? Porque Que cada ativo. acaba tendo um descasamento, né, entre o real e o que está acontecendo, né, o que foi contratado e o que está no real por conta, né, da Exatamente. elevação dos insumos, né? Exatamente. Então a gente está falando aqui que tem uma safra de empreendimentos que hoje estão com problema por conta de uma causa do pós-Covid que aconteceu ali em 2022, ali começo de 2023, e hoje está a gente sufocado com isso, né? E aí, mais uma vez, quem perde é o empresário, é o empreendedor que está com esses desafios. E aí, até falando um pouco do que a gente tem feito aqui, né, Cris? A gente tem trabalhado em cima desses incorporadores. A gente, obviamente, eu não posso resolver o passado para ele, né? Então, se é um problema que já aconteceu, eu não tenho como resolver, mas o presente e o futuro a gente trabalha para ajudar em cima de estratégia, gestão, governança e captação de recursos. Captação de recurso essa que foi exatamente o motivo que a gente criou essa área aqui de captação de recurso para o mercado imobiliário, é porque o mercado de capitais ele é ruim ou tem pouca, não é ruim a palavra, mas ele tem pouca ação nesse mercado, porque os incorporadores não sabem chegar nele, né? E o mercado de capitais ele é incompetente em também ajudar. Não é incompetente também a palavra, porque tem que competir com taxas muito baixas. Sim, Mas sim. isso vai acontecer. Vai acontecer para todo mundo. Ou você se adapta ao novo modelo, onde a Caixa vai ter um percentual menor por conta do FGTS poupança que estão diminuindo e os bancos, e o mercado de capital vai ter que dobrar, triplicar, quadriplicar, senão também o déficit habitacional vai de 16 milhões para 30 milhões de casas. Concorda? Porque se eu não tenho um crédito já hoje, se piorar o crédito, a situação vai ficar ruim para todo mundo. Não, Então não, a gente tem que aprender a exatamente. trabalhar. E aí, assim, você vê que a gente vai conversando, o assunto é tão, digo assim, envolvente, né? Importante para gente que tá, para quem está nos acompanhando nesse universo. Assim, eu vou ter que chamar um pequeno intervalo e queria voltar nesse tema que você está colocando, até porque a gente lá atrás, né, assim, em outras crises, o próprio incorporador, o construtor, teve que fazer o papel de banco para fazer a coisa fluir. Só que ele também Exato. não tinha, ele tinha que fazer, né, a coisa girar, vamos dizer assim. E talvez Isso. muitos também acabaram, enfim, não conseguindo dar conta, porque esse era o papel dele, né? E aí, com essa solução que lá fora já é usada, e aqui, como você disse, a gente precisa ter esse casamento, né? Vamos dizer assim, o match dos dois lados, do construtor com o incorporador e do mercado de capitais chegar ali, né? Enfim, você pode dar mais detalhes no próximo bloco? A gente já Esse é um volta, tema muito bom, inclusive. Vamos lá. tá? A Muito bom esse gente já tema. volta, um minutinho. E voltamos com o Léo, da consultoria Aldas, que vai contar para a gente agora como é que funciona, assim, eu não sei se posso chamar funciona, mas o mercado de capitais nesse cenário que a gente está vivendo, para que a gente possa olhar de forma positiva, né, o incorporador, o loteador, como você colocou no primeiro bloco, e até para o consumidor final que está ali pensando em comprar um imóvel para realizar o sonho, ou até mesmo fazer um upgrade, ou até mesmo para investir, né? Que também é uma alternativa. Sim, total, Cris. Eu acho que, assim, do ponto de vista de mercado de capitais aqui, o grande desafio maior é se adaptar a um novo paradigma, né, do mercado de capitais mesmo. Acho que muito incorporador ele se habituou e até pela facilidade de pegar crédito em bancos, né, para determinados projetos, né? Porque, por exemplo, eu posso até falar depois sobre loteamento especificamente, é uma regra totalmente diferente da incorporação vertical, Tá. totalmente diferente de Minha Casa Minha Vida, né? Então, eu acho que muito incorporador, ele ali criou o time mesmo, né? Processos dele para fazer levantamento via banco, e aí, quando foi entender o mercado de capitais, teve dificuldade. E eu acho que não tem outra alternativa a não ser se adaptar a esse novo paradigma. Eu acho que o incorporador, o loteador, ele vai precisar cada vez mais do mercado de capitais. Eu acho que ele vai ter mais dificuldade de achar um dinheiro muito barato.
A não ser que você tenha um balanço maravilhoso e você vai fazer quase um crédito corporativo, que também acontece, mas não é a realidade de 99% das empresas no Brasil que não são capitais abertos, não estão listadas em bolsa. Então, eu acho que no Brasil, vida real, eu acho que o incorporador, o loteador, o empresário, de forma geral, vai ter que aprender a entrar no mercado de capitais e vai ter que entender que funciona de uma forma diferente. Acho que esse é o grande desafio. Tá. Do ponto de vista de loteamento, Cris, que a gente estava até falando no começo ali, tem muitos incorporadores, loteadores que eles financiam, eles são banco, né? Você falou isso no final do bloco passado, Foi. e, e aquilo é muito legal para a gente trazer aqui, porque tem um ponto interessante, Cris, que é o ponto do loteamento, né? O loteamento, ele é, por definição e por lei, um negócio diferente de incorporação vertical. Então, a incorporação vertical ela tem uma resolução, tem uma lei, e a lei do loteamento é a 6766 de 1979, que eventualmente tem um ajuste ou outro, mas ele é uma lei diferente, é uma Tá. lei de loteamento. Tá? E quando a gente fala do loteamento, e quando a gente fala em loteamento para bancos tradicionais, os 5 maiores bancos do Brasil, não existe crédito imobiliário para lote. Tá? Então, nem a pessoa física ela consegue financiar aquele lote no banco, né? E o incorporador, por sua vez, não consegue ter aqueles lotes ali que vão fazer repasse para o banco no futuro como garantia para um crédito imobiliário para o financiamento da obra. Então, a gente brincou durante meus últimos 6, 7 anos, a gente brincava que o loteamento ele era o patinho feio do mercado de capitais, do mercado de banco. E, na verdade, eu sou uma pessoa, assim, falando eu, Léo, apaixonado pelo mercado de loteamento, porque ele entrega margens muito maiores. Ele é uma obra de engenharia mais simples, com a margem melhor, e com complexidade menor também. E ela aceita mais desaforo. Então, eventualmente, a gente erra. É normal que a gente erre, o empresário ele erra. A gente até fala, olha, errando em 10 obras, se você errar 8, acertar 2, acertar 7, errar 3, beleza, desde que os 7, 8 que você acertou paguem o prejuízo e sobre dinheiro. É normal, ninguém vai acertar todas, né? É impossível todo mundo acertar todas, desde que você preserve ali mais ou menos 20% de margem de cada operação em média. Né? Caso contrário, você vai ter outros problemas, que aí é assunto para outras discussões aqui, senão vai ficar muito complexo. Não, Mas, verdade. voltando aqui para o loteamento, não existe crédito. Então, o loteador ele vende para a pessoa física e ele atua como banco, cobrando ali uma correção anual em cima de um índice IPCA, IGPM, alguma coisa correlata a isso, E, mas Léo, ele financia. desculpa te Pode... cortar, mas assim, nesse papel que o loteador faz de banco, aí vem tudo também definido, o índice de inflação também no contrato, tudo certinho, ele não Isso. muda, é só para quem está nos acompanhando assim, né, no consumidor final, para prestar atenção, porque a gente sabe que teve um boom, né, no pós-pandemia, e até durante a pandemia de busca de loteamento, como você colocou no primeiro bloco, então é só para a gente reforçar, né, até depois eu ia te pedir os cuidados já que a gente também foi um pouco para esse caminho de loteamento, para quem está querendo comprar, né, que aí já é o consumidor final, ter esse outro olhar também para fazer um bom negócio. Era só essa Perfeito. observação que eu queria fazer. Perfeito. Os contratos, eles vão variar aí de contrato de compra e venda, com alienação fiduciária ou não, né, ali com a pessoa física. O que aconteceu, Cris, foi na verdade o contrário. Os empresários se prejudicaram um pouco nesse período, porque você teve um aumento desproporcional da inflação e dos juros aqui no Brasil. E aí você tinha uma opção, o incorporador tinha duas opções. Ele cobrava o valor cheio, né, da pessoa física, ou seja, 30%, 35%, GPM bateu os 37%, Sim. e aí ele poderia ter um distrato, uma quantidade de distrato também desproporcional, ou ele negociava esse reajuste. Tá? Então, mesmo que o contrato dissesse que ele tinha o direito de cobrar 37%, o bom senso dizia que ele não deveria cobrar os 37%. E aí, na prática, o que aconteceu, tiveram muitas renegociações da dívida e ali tiveram muitos reajustes de contratos, inclusive. Por exemplo, tinha gente que usava IGPM e mudou para IPCA. Teve que fazer esse Então, ajuste, né? teve que fazer o ajuste para compor, caso contrário, ele ia ter um número de distrato desproporcional e ele ia ter um problema ainda maior, que é o problema que eu estava falando antes.
A partir do momento que ele financia a pessoa física por 10 a 15 anos, e ele tem que executar uma obra durante 3 a 4 anos no máximo, É. naturalmente ele vai ter uma exposição de caixa. Porque ele tem um pico ali, tem uma regra de bolso, tá, Cris? Que é o seguinte: num loteamento, um terço é obra, um terço é capital, ou seja, capital seja investidor, seja dívida, né? Investidor é difícil também nesse mercado, já é outro problema, e outro um terço é do incorporador. Mais ou menos esse, tá? Então a gente está falando de margens em loteamento de 30% até absurdos como 60%, mas acontece, tá? Quando o terreno é próprio, etc. Mas ali é 30, 35% são margens saudáveis em loteamento, né? Tá. Então, isso é bom, mas é bom depois que você entrega a obra. Durante o período de obra, você vai ter uma exposição de caixa de 7, 8, 10, 12 milhões de reais, dependendo ali da curva de venda, da complexidade de obra, etc. Em empreendimentos populares, econômicos, ali que são 95% dos empreendimentos de loteamento no Brasil, mais uma vez, o Brasil não é a Faria Lima, o Brasil ele é vida real, né? E vida Sim. real é 95% ali econômico, caso contrário, você não tem para quem vender. E até um negócio engraçado, porque a gente, como empresário, a gente quer lançar um empreendimento com base no que eu compraria, né? E na verdade, não. O empresário tem que lançar um empreendimento com base no que o mercado local compra. Exatamente. Isso é um dos maiores erros dos incorporadores que a gente vê aqui. Tá? Então, essa exposição de caixa, Cris, é o maior desafio dos loteamentos. Tá? É também um desafio para a pessoa física que está comprando, porque, imagina, é um risco, né? Ele é quase um acionista ali, está tomando um risco ali da operação, porque se o incorporador não entregar a obra, e o incorporador não tiver o caixa para devolver o dinheiro caso dê problema, ele não vai ter como devolver, ou a pessoa física vai ter o prejuízo. Então, respondendo à tua pergunta anterior, que é quais são as formas que eu posso mitigar um risco na compra de um lote ou de qualquer outra coisa, pode ser apartamento, inclusive, né? Sim, Dentro da né? cidade. Sim, sim. Você tem qualquer tipo de risco a partir do momento que você compra numa obra não entregue. Uma obra não entregue, a análise ela é muito qualitativa também, né? Então, eu vou olhar, esse incorporador, ele já entregou obras antes? Quanto tempo ele entregou essa obra? Qual é o nível de satisfação das pessoas que já compraram ali com esse incorporador? Esse incorporador, ele tem levantado operações de dívida, ele está muito endividado? É quase uma análise ali como se fosse um investidor daquela empresa, né? Eu estou investindo e acreditando naquele cara. Eu tenho que Sim. ver se os sócios reais, que muitas vezes os sócios reais nem aparecem no contrato, né? São laranjas. Mas se o sócio real ou os laranjas eles estão empipinados ou não, é consultar a Serasa, SPC, birôs de crédito, etc. Você fazer uma simples pesquisa no Google, Cris, resolve muita coisa. Bota o nome da empresa, o nome dos sócios, se você conseguir achar, você vai achar dados daquela empresa e você eventualmente vai poder mitigar algum risco. Olha, E ter cuidado. te Pode cortei de falar. novo, mas é que o Imagina. papo está tão assim, fluindo e tão importante. Por exemplo, não é só mais aquela coisa de se preocupar se o terreno também está legalizado, que isso é importante, né? Regularizado, legalizado, mas também tem todo esse olhar do que você está trazendo aqui para a gente dessa entrega, né? Porque geralmente, quando é determinado, tem o loteamento, tem aqui o loteamento que tem condomínio fechado e tem o loteamento por si só, não é É. isso? Mas que aqueles vamos porque é o fechado, que aí tem uma área de lazer, tem toda aquela coisa que com certeza no material de marketing encantou bastante. Assim, ou seja, os cuidados têm que ficar, né, de todas as formas, né? Não só com a legalização também, que é importante, mas com todo o histórico de que você vai estar adquirindo o investimento, fazendo o investimento, né? Exato. E eu sei que isso é difícil para a pessoa física pesquisar, porque a maioria dos compradores, Cris, não tem esse conhecimento técnico de análise, né? Então, eu sei que é difícil, mas não custa ligar. Liga para alguém que já comprou na obra antiga, liga para alguém que está comprando junto com você, pergunta para a pessoa, né? Tenta se munir de informações para que aquilo ali seja. Você consiga mitigar algum risco. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um incorporador, que obviamente eu não vou citar o nome, Sim, mas ele é um incorporador que ele montou uma empresa, essa empresa quebrou e aí não entregou obras. Ele montou uma segunda empresa, essa empresa, mais uma vez, não entregou obras, ele já está na terceira empresa e a primeira obra que eles estão executando já está com atraso, já está com essa empresa fica em São Paulo e já está com atraso, já está com um estouro de obra ali aproximado de 15, 20 milhões de reais.
será que vale a pena comprar nesse incorporador? Eu não compraria. Pois é, Então, esse tipo de análise é o que vai efetivamente mitigar algum risco ali para o comprador. tá. E aí, nesse sentido, e também, como você colocou, né, é um cenário para o incorporador também, é, que ele tem que aprender a lidar com esse novo, vamos dizer assim, funding, né, novo recurso que ele pode usufruir, mas ele precisa saber também usufruir para não fazer besteira, né? E você acha Exatamente. que há uma tendência não sei se baratear seria o nome, mas ficar mais acessível para que a gente Sim. possa, ele sendo mais demandado, né, o mercado de capitais, poderia haver esse equilíbrio? Sim, sem dúvida. Eu acho que isso é a maior lei do mercado da economia, né? Oferta e Sim. demanda. Então, se eu tenho muita demanda por capital, e pouca oferta, eu vou ter preços mais caros e assim e vice-versa. Eu acho que hoje a gente tem um equilíbrio, mais ou menos, tá, Cris? Eu acho que hoje agora a gente está com a janela positiva. O que é a janela positiva? Saíram matérias aí que foram 30 e poucas incorporadoras analisadas no último quadrimestre, e a gente viu que teve um acréscimo aí de, sei lá, se eu não me engano, foi 158% do lucro líquido dessas 32 incorporadoras em relação ao mesmo período do ano passado, Uhum. que dá 16,4%, se eu não me engano, de receita adicional ali em relação ao mesmo período. Faz tempo que isso não acontece. Então, a gente está no modelo e no caminho bom. No mercado de capitais, ele é mais risco do que venda. Então, ele analisa. O papel do mercado de capitais é esse: é analisar. É analisar e dizer mais não do que sim. Então, por que o papel dele é dizer mais não? Porque ele vai ver se a empresa ela é organizada ou se não é. Então, ela tem uma boa gestão, ela tem bons processos, ela tem boas pessoas, ela tem uma tecnologia. Uma pergunta que o mercado de capitais faz, por exemplo, é qual é o sistema de gestão que essa incorporadora usa. Tem um sistema. Não estou dizendo que isso é um diferencial, Tá. isso, na verdade, muitas vezes é um ponto de corte, dependendo do fundo. Ele faz pesquisa, por exemplo, das obras que você está, o quadro de obra, percentual de venda, inadimplência, impontualidade, demonstrações financeiras, balanço daquela incorporadora, imposto de renda da pessoa física. Tudo isso são dados que, quanto melhor for os seus documentos, seu track record, seu histórico, Sim. né, como incorporador, mais barato vai ser. Então, por que tem incorporadoras que captam a CDI mais 2% ao ano e outras que captam CDI mais 8, 9% ao ano? A diferença é essa. O risco, Empresas né? Seria, melhores. seria, seria na Risco-retorno. análise o retorno, né? O risco de retorno. Alto risco, alta taxa. Baixo risco, baixa taxa. É assim que funciona. Agora, Léo, uma curiosidade. Como é que fica nesse cenário, né, do mercado de capitais, assim, né, ganhando, vamos dizer assim, mais corpo, né, no Uhum. nosso mercado brasileiro? Como é que fica para o consumidor final? Isso muda assim, para ele, positivamente, ele vai ter mais oferta, vai ficar mais competitivo? Trazendo aqui, a gente falou bastante do incorporador, mas enfim, incorporador, loteador, construtor, e para o consumidor final? Aqui no consumidor final, eu acho que tem um desafio grande, Cris, que é a questão dos bancos mesmo. Eu acho que aqui é um papel de varejo. Quando a gente fala de varejo, o mercado de capitais ele não é bom em varejo, Tá, né? Ele é bom em atacado muitas vezes. Então são operações ali para B2B que a gente fala, né? Que é empresa para empresa. tá. Na empresa para consumidor final, eu acho que aí tem um papel dos bancos de poderem prover esse recurso em taxas competitivas que a gente sabe que não, muitas vezes não são por conta da concentração de bancos que tem no Brasil. São 5 grandes bancos e ali eles dominam praticamente ali vou falar uma palavra feia que não é essa que eu queria dizer, mas o cartel dos bancos, né? Não é bem o cartel que eu quero dizer, mas é a oferta e demanda mais uma vez. Então, sim, a pessoa física vai enfrentar o desafio e se o incorporador, por sua vez, não tiver também um capital mais barato, né, não conseguir financiar essas obras e suas operações de forma mais barata, eficiente e criativa muitas vezes, isso vai fazer com que as taxas para as pessoas físicas fiquem mais caras. Então, obviamente, não é o que a gente quer, né? Pelo contrário, as taxas no Brasil já são muito elevadas,
Mas para a gente reduzir isso, eu acho que tem uma maturidade de todos os players do mercado, tanto mercado de capitais, quanto bancos, quanto securitizadores e agentes do mercado. E aí, como você colocou assim, aquele, vamos supor, o tomador, né, o construtor, o incorporador, piloteador, que tenha tudo que na análise ele fique, né, vamos dizer assim, num patamar bom, de risco baixo, vamos dizer assim, ele consegue, né, vai conseguir até avançar em mais projetos, vamos dizer assim, nesse uso do mercado de capitais. E o consumidor final, por sua vez, vai ter mais opção, digo assim, de comprar um empreendimento, um loteamento, ou, como a gente colocou aqui, um imóvel vertical, um empreendimento vertical, mas vai poder continuar também recorrendo ao banco ou o próprio incorporador, no caso das loteadoras também, que fazem o papel de Isso. banco, vão continuar até mais competitivas? Seria isso assim para a gente, ou É não? isso. Eu acho que é isso. O resumo é esse, Cris. Eu acho que o que está acontecendo é o seguinte: existe um movimento de mudança. Muita coisa vai mudar em muitos lugares. Bancos, mercado de capitais, pessoas físicas, loteamento, incorporação vertical. São muitos players que atuam nesse negócio e ele está ficando mais dinâmico. O mercado de capitais deve ganhar mais protagonismo, com certeza. Bancos devem diminuir seu protagonismo por conta dos subsídios que estão diminuindo. Isso é bom para o Brasil, porque ele pode até ter um reflexo de uma taxa de juros um pouco mais alta no começo, mas depois deve diminuir por conta do livre mercado, né? Sim. O que acontece no Brasil, né? Então, mais pessoas físicas também investindo no mercado de capitais através de veículos como CRIs, CCBs, etc., também vai ter um capital mais barato, mais oferta de capital vai ficar mais barato. Então, é difícil até prever o que vai acontecer, tá, Cris? O que eu garanto é o seguinte, que vai mudar e o incorporador e loteador que não estiver preparado para isso, ele vai ter muita dificuldade. Tá? E isso é uma coisa que a gente tem gerado bastante conteúdo e trazendo bastante informação para esse mercado, porque está em mudança e eu acho que vai continuar mudando de uma forma bem acelerada. Ou seja, ele tem que acompanhar mesmo, né? Chegou um momento que não dá, senão ele vai ficar no meio do caminho, né? Diante do É, que vocês têm analisado, estudam para isso, enfim, é, estão apresentando no mercado, né? É é isso? isso. É isso, Cris. E eu acho que vai ficar cada vez mais complexo. E as incorporadoras estão ficando grandes, maiores. Então, não dá para a gente fazer o que a gente fazia quando faturava 50 milhões, continuar fazendo a mesma coisa que eu faturando 200 milhões. Vai dar problema. Eu tenho que melhorar minha gestão, tenho que melhorar minha estratégia, eu tenho que melhorar minha captação de recursos, eu tenho que melhorar as pessoas, processos, tecnologia, tudo. Né? Tudo. Então, isso é um desafio que todos nós vamos ter que passar por ele nos próximos meses e anos. Pois é, e tá próximo. E, olha, Léo, quero te agradecer. A gente chegou ao finalzinho do Eu que nosso agradeço. programa. Quem está nos acompanhando, Léo, em poucas palavras, o mercado imobiliário continua valendo a pena investir no mercado imobiliário? Muito, muito, e sempre vai valer, certeza disso. Todos os bens que são limitados vão valorizar. Tá bom. Olha, que você possa voltar mais vezes, viu? Eu agradeço, Cris, em nome da Aldas e para mim foi um prazer participar. Até a próxima. Bom, nós te agradecemos, ficamos por aqui. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau.